tudo bem com vocês? Hoje eu tô super animada para bater um papo sobre uma série turca que mexe com o coração da gente. Doğduğun Ev Kaderindir. Se você ama dramas cheios de reviravoltas familiares, romance complicado e aquelas reflexões sobre o destino, senta aí que eu vou contar tudo com detalhes, do jeitinho que vocês gostam. Vamos começar pelo básico, mas com todos os pormenores para você se situar direitinho. Doğduğun Ev Kaderindir é uma telenovela turca produzida pela OGM Pictures, que estreou seu primeiro episódio em 25 de dezembro de 2019, na emissora TV8. A direção ficou por conta de Sarı Bayrak e o roteiro foi assinado por um time de peso: Eylem Kampolat, Selkan Özgür, Berrin Tekdemir e Firuze Engin. Essa belezura é uma adaptação do livro The Girl in the Glass, da autora Gülseren Budayıcıoğlu, que na verdade é baseado em uma história real de uma paciente dela. Sim, a escritora é psiquiatra e usa casos verdadeiros para inspirar suas obras, o que dá um toque de autenticidade que faz a gente pensar: uau, isso poderia acontecer com qualquer um. A série rolou por 2 temporadas na Turquia. E olha só que curioso, as temporadas foram planejadas levando em conta o verão por lá, quando a audiência cai porque todo mundo tá na praia ou viajando. Então eles ajustaram o calendário para manter o público ligado. No total foram 43 episódios, com duração média de 2 horas cada. Clássico das dizes turcas, né? Elas te prendem por horas. A trama gira em torno de temas como família, classe social, amor arranjado e a ideia de que o lugar onde você nasce pode moldar seu caminho. Mas será que a gente pode mudar isso? É uma mistura de drama romântico com pitadas de realidade social, ambientada em Istambul, com cenários que vão de bairros humildes a mansões luxuosas. Vem comigo, que vou te contar tudo o que eu sei. Dirigida por Sarı Bayrak e escrita por um time poderoso: Eylem Kampolat, Selkan Özgür, Berrin Tekdemir e Firuze Engin. A série é uma adaptação do livro The Girl in the Glass, de Gülseren Budayıcıoğlu, a mesma autora por trás de outras obras turcas de sucesso. O primeiro episódio foi ao ar no dia 25 de dezembro de 2019, e a história se desenrolou em 2 temporadas que deixaram o público completamente envolvido. A trama gira em torno de Zeynep, vivida pela talentosa Demet Özdemir. Ela nasceu em uma família humilde, marcada por dificuldades. A mãe doente, o pai alcoólatra e um irmão que infelizmente faleceu por falta de tratamento médico. Desde o início, a vida de Zeynep é um retrato da desigualdade e das feridas emocionais que vêm com ela. Mas o destino, e aqui o nome da série faz todo o sentido, muda tudo quando uma família rica decide adotá-la. Seus pais biológicos, na esperança de um futuro melhor para a filha, concordam com a adoção. E assim, Zeynep passa a viver num novo mundo, cercada de luxo, oportunidades e educação. Ela cresce, se torna uma jovem elegante, inteligente e cheia de sonhos, noiva de um homem perfeito segundo os padrões da sociedade. Porém, o passado não fica para trás. Quando sua mãe biológica reaparece, determinada a reconquistar o amor e o lugar na vida da filha, Zeynep se vê dividida entre 2 mundos. O da origem e o da criação, entre o amor e a culpa, entre o que ela é e o que esperam que ela seja. É uma jornada intensa sobre identidade, destino e a busca pelo próprio caminho. E claro, com aquele toque emocional que só as novelas turcas sabem entregar. Agora vou te falar sobre o elenco. Demet Özdemir é Zeynep Göksu Tunahan e entrega uma atuação cheia de emoção, mostrando a força e a fragilidade da personagem em cada olhar. Engin Öztürk vive Barış Tunahan, o homem que surge como um novo amor e representa o equilíbrio e a razão na vida de Zeynep, mas que também vai se perder nesse turbilhão de sentimentos. Zuhal Gencer interpreta Sakine, a mãe biológica, uma mulher forte, sofrida, que tenta recuperar o que o destino lhe tirou. Senankara é Nermin, a mãe adotiva, refinada e protetora, que criou Zeynep com todo o amor, mas que também teme perdê-la. Elif Sönmez completa o elenco como Semile, que traz momentos intensos e reflexivos na trama. A história é inspirada em casos reais que a própria autora, Gülseren Budayıcıoğlu, atendeu como psiquiatra.
Ou seja, cada drama tem um toque de verdade que torna tudo ainda mais profundo. A série teve 2 temporadas, mas muitos fãs acham que ela poderia ter durado mais, de tão envolvente que foi. Demet Özdemir, antes desse papel, ficou famosa por papéis mais leves e românticos. Então, esse foi um dos trabalhos que mais mostraram sua versatilidade como atriz dramática. As gravações aconteceram em Istambul e as locações são um espetáculo à parte. Cada cenário parece uma pintura viva. Você pode assistir Doğduğun Ev Kaderindir na HBO Max em algumas regiões. Mas se quiser ver de graça, também está disponível no YouTube, dublada em português, espanhol e até legendada em vários idiomas. Ou seja, sem desculpas para não maratonar. Aqui no canal Noveleiros, acreditamos que Doğduğun Ev Kaderindir é uma obra que fala com a alma. É uma história sobre raízes, escolhas e reconciliação. Não só com as pessoas, mas com quem nós somos de verdade. A atuação de Demet Özdemir é o ponto mais forte da série. Ela consegue transmitir dor e esperança em um simples olhar. A direção é sensível, o roteiro é profundo e mesmo com alguns momentos mais lentos, tudo faz sentido dentro da proposta emocional e reflexiva da trama. É uma produção que te faz pensar: será que somos o que vivemos ou o que herdamos? Será que o amor é capaz de curar o passado? Sem sombra de dúvidas, Doğduğun Ev Kaderindir é um daqueles dramas turcos que ficam na sua mente por muito tempo depois que a tela escurece. É uma narrativa forte, com personagens ricos e um conflito central que é dolorosamente humano. Vai te fazer refletir sobre família, pertencimento e as cicatrizes que o passado pode deixar. E aí, curtiu saber mais sobre essa série? Se você já assistiu, me conta nos comentários. De que lado você fica nesse conflito da Zeynep? E se ainda não viu, corre lá na HBO Max que você não vai se arrepender. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.